que sobe ao meu coração, talvez não tenha nada a ver com famílias, mas tem. Que é no livro de Mateus, capítulo de número 8. Se vocês quiserem também no livro de Marcos e Lucas, fala a mesma coisa. É incrível porque essa passagem do leproso purificado, ela faz junção no livro de Marcos também e no livro de Lucas. E é incrível que na época não existia redes sociais, claro, mas existia papiros, que é onde surge o papel, os pergaminhos, essas coisas. O que é notório eu falar nisso aqui é porque todas as histórias batem perfeitamente e elas não há erro. E Cristo está em todas. Em todas as versões elas são idênticas. E elas não criam nenhum fragmento de erros relacionado aos acontecimentos. Porque em locais diferentes alguém fez menção. E alguém escreveu e tudo deu certo. E hoje nós estamos aqui, como igreja, nós estamos aqui porque nós temos um credo, o credo em Cristo Jesus, que é a nossa bússola e razão de viver e estarmos aqui. O crente que entra na congregação, igreja, vem um culto de família, um culto de senhor, senhoras, de qualquer departamento, se ele não tiver uma visão, se ele não tiver um credo, então ele está um pouco perdido. Mas nós estamos aqui porque é central, é centro de todas as coisas e departamento é Cristo. Então o culto tem que ser o que? Cristocêntrico. E quando ele é determinado a departamentos, mas ele tem que ser o que? Cristocêntrico, não muda nada. Mas quando você veio para adorar a Cristo, Deus fala com você. Quando você vem para adorar o Senhor dos Senhores, Ele fala com você. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Eu não sei como você saiu de sua casa. Eu não sei quais foram as indagações que você tenha feito ao Senhor. Eu não sei como estão os seus dias e até mesmo a sua programação para este ano. Uma coisa eu sei: se Cristo estiver dentro do projeto, vai dar certo. Se Cristo estiver nos seus negócios, vai dar certo. Se Cristo estiver dentro da sua família, já deu certo. Se você está colocando Cristo como centro de todas as coisas, vai dar certo. Tem alguém que não quer que dê certo. O invejoso, o perseguidor, aquele que não gosta de você, aquele que não gosta da sua família, aquele que torce o ano inteiro para ver sua derrota, mas se você está em Cristo, você sabe que você é mais que vencedor. O apóstolo Paulo nos assegura isso. Mas vamos entrar na mensagem. A Bíblia fala sobre a vida de um homem que tinha lepra, e ele diz leproso, não dá o seu nome específico, mas ele estava com a lepra. A lepra que na época tinha que haver o sacrifício por aquela pessoa. E um leproso, para ele estar nas suas condições de leproso, ele já sabia que o caldo ia engrossar para ele, que a coisa não ia dar certo. Porque pela lei de Moisés, o leproso não podia estar num convívio social. Ele que tinha que apresentar-se ao sacerdote, conforme a lei de Moisés, que está lá em Levítico. E toda pessoa que tinha lepra, que era adquirida, ou por alguém acusado de pecado, ou então um pecado hereditário de família. Era assim que eles diagnosticavam a causa. Então havia uma obrigação de qualquer ser humano da época apresentar-se ao sacerdote. Aquela pessoa que estava ali, centralizada, como o homem de Deus que ia apresentar a Cristo e voltar, como os juízes, os médicos do momento. Mas estavam eles ali. A lepra, quando ela chegava para alguém, eles tentavam se esconder, porque era comum que alguém, quando tivesse, se esconder, porque sabia que ele tinha a obrigação de sair do convívio familiar, social, entre as pessoas. E alguém que adquiria a lepra, essa lepra, ela começava com manchas, feridas, e o máximo que eles podiam fazer é tentar se esconder. Não era fácil. Está no meio da sociedade e se esconder de alguém, onde você sabe que se alastrar, a causa ia piorar. Então, pelos costumes, com suas roupas, eles tentavam.
Segundo quem leu aqui, simplesmente como Jesus de Max Lucado, ele narra uma bela história da vida do leproso. Há muito tempo atrás eu li esse livro. E Max Lucado ele faz uma narração perfeita dessa passagem do leproso. Ele quando conta, ele conta que aquele homem tentou se esconder o máximo que ele pôde. E no meio das pessoas, cada dia aparecia, amanhecia de um jeito, e de repente tudo muito bem, vou trabalhar. De repente, vou viver a minha vida normal, vou para a escola, vou para a faculdade, vou para o trabalho, resolver os meus negócios. E está tudo muito bem, obrigado, família bem, a casa está bem, entre os amigos está bem, tudo funcionando, perfeito. Mas chega um momento que ele se olha e percebe algo errado. E aquilo traz uma transfiguração do semblante de preocupação, algumas interrogações. E de repente pensa que é comum, mas ele observa que a coisa vai piorando. E começa a tremer o coração. Começa a pensar em inúmeras coisas. E a chegar a um ponto, e é igual você, às vezes de repente vai ali para a internet, o Google, e faz uma pesquisa. O que é isso? O que é que está acontecendo? Tem situações nas nossas vidas que nos causam uma comoção e uma preocupação. O leproso, no momento, ele não tinha escolhas. Ele tentava se esconder o máximo de si mesmo. Dentro de casa, entre os amigos, entre a sociedade. Porque ele sabia que tinha que se apresentar ao sacerdote. Olhe para mim. Você pode estar tentando se esconder de você mesmo. Mas existe um momento na vida que a gente não vai dar para se esconder. Quando eu falo assim, eu abro um parêntese a dizer que tem coisas que às vezes está guardada dentro do nosso coração, que está afetando a você como a enfermidade de um homem que tentou se esconder da sua própria família e sociedade. Começa com pequenos estalos. E pequenos estalos derrubam os grandes túneis. Coisas pequenas, minúsculas. Daqui a pouco está trazendo a tristeza dentro do seu coração. E vai enraizando na alma. Uma lepra que não é uma ferida no corpo, mas lá dentro da alma. É uma tristeza que dói, que às vezes leva você para um canto isolado, aonde está machucando. Uma enfermidade que às vezes foi levantada por uma palavra mal sucedida e falada há um tempo, que alguém que não deveria fazer isso. A tristeza da alma corrói o recôncavo do coração. A dor que introduz dentro de você, que afeta a alma, que faz parte, como eu disse na mensagem anterior que eu preguei aqui, da tricotomia humana. A lepra que tem machucado o coração de muitas pessoas. Quando falamos culto de família, falamos em estrutura entre casais, como eu falei aqui, e filhos. Mas existe uma lepra que está no meio das pessoas e das famílias, que está entristecendo. E ela tem trazido uma condução depressiva, que tem machucado a muitos. Que andamos, saímos de nossa casa com a Bíblia debaixo do braço, está tudo muito bem. Um sorriso aflito. Um sorriso, às vezes, só por fora, mas por dentro, só Deus sabe como você entrou aqui. Filhos de pastores, filhos de crente, conhecedor da verdade. Filho de pessoas mais bem-sucedidas dentro da sociedade, ou então uma pessoa comum como qualquer outro de nós que estamos aqui. Uma lepra que não estou falando do tempo de Jesus, mas trouxe como ponto de partida, que aquele homem conduzia algo dentro da sua vida que ele não pediu que acontecesse, mas veio. Ao ponto de ele tentar se esconder no meio da sua família. Mas chega um ponto que quando ele não dá mais para se esconder, ele tem que procurar alguém para desabafar, abrir o seu coração.
Porque a lei era justa, justa não grossa, rígida. Tinha que ir ao sacerdote, para que o sacerdote aplicasse a lei, o sacrifício da matança do cordeiro, colocar sangue na ponta da orelha, na ponta do dedo direito, no pé direito, para passar mais 7 dias isolado de todos, para depois se apresentar novamente. Tinha todo um ritual. Mas graças a Deus que nós temos o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo, que pagou por mim e por você. Por isso que nós precisamos da liberdade em Cristo. Eu não estou brigando com vocês, mas estou trazendo a alusão que tem muita gente que chega dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos convívios, que aparentemente está tudo bem, mas quando sai daqui, vai para dentro de casa, vai para um quarto, e só Deus sabe, uma depressão que está machucando, e o diabo se aproveitando da oportunidade, diz para ele, o coração dele, dentro da mente dele: atira-se daí, porque vai dar tudo certo para você. Deus está dizendo: eu vou trazer libertação nesta noite de vidas. O homem tenta se esconder, ao ponto dele não ter mais condições de fazer isso. Segundo Marx, ele chega para sua esposa e disse: olha, esposa, a situação é essa. Ele esperava o carinho, um abraço. Ele esperava o aperto, o afago, dizia assim: vamos estar juntos nessa parada difícil, neste momento de situação crítica. Tudo que você espera no momento da sua aflição é que alguém olhe para você e diga assim: vou estar junto. Mas às vezes não é culpa da pessoa, é a situação que programou-se, e você vai estar só em um momento de aflição. Tudo que ele queria era o abraço dela, o apoio dela. Ela olha para ele e diz: vai você ou eu ao sacerdote? É como uma facada, William, no coração. O momento é tão crítico que nós confiamos as nossas dores para alguém, e às vezes a pessoa não pode nem lhe ajudar, porque está tão difícil para ela o quanto para você. E que você conhecer os seus amigos é no dia da tua aflição, no dia da tua necessidade. Você vai saber quem são seus amigos. Deus está falando aqui. E tem coisas que Deus permite acontecer para que você verdadeiramente saiba quem é o seu amigo. Há momento de dores, há momentos perturbadores. Deus falou meu coração que tem pessoas que o lençol seu, quando você vai dormir, às vezes cobre o rosto, descobre os pés, às vezes cobre os pés, descobre o rosto. O negócio está tão crítico, tão sério, que você não consegue mais nem dormir. Não é porque você está orando, ou lendo um livro, fazendo alguma coisa. É porque a situação está tão crítica, porque a sua alma está afetada pela essa enfermidade chamada lepra espiritual, que tem machucado você. E o único pensamento que vem à sua mente é para que você desista da vida, desista de você, desista dos sonhos, da promessa de Deus. Mas em nome de Jesus, nesta noite, Deus diz para você: levanta-te do teu ermo, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Silêncio aflito, como diz Shirley Carvalhais: quanto mais você se cala, maior o seu grito. Às vezes passamos desapercebido no meio da igreja, abraçamos nossos irmãos, mas está doendo lá dentro. É algo inesperado. É como eu falei, no dia que você levantou-se para trabalhar e pensar que está tudo bem, mas está tudo indo errado, mesmo você sendo crente. Mas pastor, eu sou crente, eu venho para o culto de oração, eu venho para o círculo de oração, eu sou contribuinte, eu sou ajudante da obra, mas por que veio sobre mim? É difícil de explicar. Mas Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Quando aquele homem pensava ter o seu abraço, apoio, ele teve talvez a sua maior decepção. E agora ele tinha que carregar a sua dor até o sacerdote. O sacerdote, quando ele chega até o sacerdote, ele apresenta-se ao sacerdote.
o sacerdote faz tudo o que diz a lei. Apesar de estar no Novo Testamento, mas a lei funcionava. Ele ia apresentar o sacrifício, matar o cordeiro, raspar a cabeça, tomar banho, purificar e ser isolado 7 dias. E passando os 7 dias, ele viu que a coisa não melhorou, piorou. Paga mais 7 dias, fazer tudo novamente, raspar novamente a cabeça, limpar as suas chagas. E quando ele percebe que nada aconteceu e não deu certo, o sacerdote, ele levanta sua mão, vira de costa para aquele e diz: estás imundo. Talvez a ficha sua não caiu, mas Deus disse que Ele conhece a dor do seu coração. Ele sabe do momento difícil que você está passando. Ele sabe os porquês. Ele entende e conhece você. Por isso que nesta noite eu estou falando essa palavra, porque eu tentei mexer para um lado e para o outro. Deus, para onde eu vou? Mas a palavra desse meu coração era essa: silêncio aflito, desprezo, sofrimento interno que precisa-se de um abraço, almas famintas por justiça. A enfermidade tem tomado de conta, a depressão que tem matado a muitos espiritualmente. Deus diz para você nesta noite: é o lugar certo para você estar. Eu te trouxe aqui. Não importa como você chegou, mas eu te trouxe aqui porque eu amo você, amo a sua alma, e a promessa mantém-se de pé. Eu te dou oportunidade de vida, de restauração, de vida nova, porque eu tenho uma promessa para você. Deus sabe o quanto está doendo, quanto as palavras que feriram a tua alma. Deus fala sobre espírito de rejeição. Ele te diz que te trouxe hoje para levantar você. Você chora por dentro, porque a tua alma está ferida. Mas eu sou crente, mas está ferida. E vir ao culto é um lugar que você vem por causa, que é o melhor lugar onde você sabe que pode ter aqui um reajuste e um encontro. Mas Deus diz para você: é o lugar certo para você estar, porque tem alguém que ora pela tua vida, tem alguém que paga o preço por você, tem alguém que orou uma promessa de pé. Aquele homem, quando recebe o diagnóstico que ele estava enfermo e agora imundo, ele recebe um presente indesejado, porque era da lei, um sino que era atado ao seu pescoço. Para quê, pastor? Para que por onde passasse um leproso, alguém identificasse que alguém com lepra estava ali, era contagioso. E tem muitos sinos que está pesando sobre o pescoço de pessoas aqui. E Deus diz para você nesta noite: eu vou arrancar o sino do teu pescoço. A culpa que você carrega, a dor e a ferida que não foi sarada, eu tenho o bálsamo de Gileade para você. A igreja ainda é o melhor lugar para vir. Mesmo com defeito, mas ainda é o melhor lugar para estar. Mesmo com as suas dificuldades, mas é o melhor lugar para estar. Sabe por quê? Porque é na igreja onde encontramos a Cristo. E Deus diz para você: eu sou o que sou e farei coisas novas na tua história. Quando ele recebe o sino sobre o pescoço, era uma identificação de alguém que estava com um problema.
E as pessoas não conheciam mais ele pelo nome, conheciam ele pelo problema. Não é assim que acontece com você? Conhece você até pelo erro que você cometeu, mas pensa que não tem solução para você. Em nome de Jesus tem solução para você sim. Em nome de Jesus vai ter história mudada. Em nome de Jesus Deus vai mudar essa página que está doendo aí. Em nome de Jesus. Eu sei que tu vai para um lugar chamado quarentena, porque era da lei, além do sino no pescoço. E agora para todo mundo saber que ele era leproso, pela identificação, pelo erro que talvez você cometeu ou não. O leproso ele não podia ficar no meio da sociedade e voltar para sua casa para tomar um paliativo de remédio, não. Ele tinha para um lugar chamado quarentena, que era lugar específico para pessoas doentes da mesma enfermidade. Não é assim que você está, isolado de todo mundo? É isolamento sim, é uma dor do isolamento. As pessoas não querem mais estar perto de você. E quando nós temos alguma coisa interessante, todo mundo se aproxima. Quando nós não temos nada, as pessoas, a gente faz o quê? Que nós não existimos. Mas Deus diz, tu vai para a quarentena. Mas quem disse que eu não vou com você? Quem disse que eu não estou com você? Quem disse que eu não ouço a tua oração? Tu pensa que não tem mais jeito para você? Mas Deus diz para você nesta noite, ainda tem jeito. Ainda eu sou mesmo Deus. Ainda eu sou Deus da promessa dos seus pais. Ainda eu sou Deus que ouve a tua oração, mesmo você não sabendo falar, mas eu entendo a tua alma. Ele vai para o lugar de isolamento. E tão ruim isolamento, queridos. É tão ruim quando as pessoas passam por você e nem lhe cumprimentam mais. É tão ruim quando você está passando ali numa roda de conversa, sou o teu nome, mas não é para lhe abençoar nem dizer nada, é para olhar os seus defeitos. Coisa ruim é você ser separado de todos. Coisa ruim é quando as pessoas vão falar de você, mas é o problema teu, não é sobre você, nem é lhe ajudar. Coisa ruim quando as pessoas conhecem você pelas coisas que você não é mais. Que é isso, pastor? Está falando de quê, pastor, por isso? Eu estou falando por causa de um abraço. E às vezes um abraço sara o coração desse. Às vezes um abraço restaura uma família. Às vezes um abraço dá vida para alguém que está quase morrendo. Eu precisei de muitos abraços em momentos difíceis da minha vida. E às vezes nós temos que sorrir para não chorar na frente das pessoas. Às vezes não é nada material, é um abraço, uma ligação simples para pessoas que estão lá no exílio, na quarentena. Que Deus não permita você chegar lá, mas pessoas entraram aqui nesta noite com essa dor no coração, em estado de deficiência, precisando de um abraço, de um apoio, de uma mão amiga. Deus diz para você, eu te trouxe aqui porque eu vou te dar esse abraço. É hoje. Dor da alma. Às vezes essa pessoa não quer reconhecimento pelo que fez, não, querido. É só um simples dizer assim, eu amo. Vou orar por você. Aquele homem, quando ele entra na quarentena, isolado de todos, da casa, da sociedade, poderia ser quem fosse, gordo, branco, amarelo, azul, pobre, rico, ele tem que ter um sino no pescoço. Recebeu um diagnóstico que não dava mais certo nada para ele, mas ele foi atrevido, porque a Bíblia diz que Jesus vinha descendo de um sermão da montanha. Não dá o nome da montanha, mas uns historiadores dizem que ele vinha
mais ou menos da cidade de Cafarnaum. E quando ele vinha descendo, quem grita: Jesus, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E como ele sabia que era Jesus? É porque ouviu falar alguma coisa. Então ele tinha o conhecimento de alguma coisa. Às vezes quando você está cantando aquele hino, e você pensa que alguém não está ouvindo, alguém está ouvindo, está massageando a alma, está servindo. Às vezes você acha que é tão cafona até falar de Jesus lá no seu trabalho para alguém, ou então uma mensagenzinha de Jesus ama. Você não sabe a importância disso. Salva uma vida. Por que você se acha inútil? Por que às vezes você se levanta e diz: Deus, eu não sirvo para nada, é mentira do diabo. Você é precioso para Cristo. Você é propriedade particular e peculiar do Senhor. Então entenda a maneira que Deus está falando. Eu quero usar você. Para quê, pastor? Para salvar um leproso por aí, para salvar alguém que está com a alma enferma, tentando tirar a sua própria vida. Deus está dizendo para você nesta noite: seja canal de bênção. O leproso estava na quarentena. O leproso estava lá, mas ele foi atrevido para quê? Para sair da quarentena. Foi para onde? A Bíblia diz que Jesus vinha descendo. E quando Jesus vinha descendo, ele percebeu porque a multidão vinha junto. Ele dá aquele grito. Mas não era um grito de sorriso, não. É um grito de aflição, porque quem está passando a dificuldade está com a alma, só Deus sabe como é que está a temperatura. Ele deu aquele grito de necessitado, de quem estava sem força, de quem está dizendo assim: me ajuda, eu preciso de um abraço, eu preciso de um socorro, eu preciso que você se importe comigo. A Bíblia diz que ele gritou: Jesus, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E quando ele grita isso aí, não era um grito qualquer, igual o grito teu que você hoje pela manhã orou ao Senhor. É igual aquele de ontem à noite, quando você estava desesperado. Era igual aquele dia que você estava chorando, soluçando, dizendo: Deus, me ajuda. Era muito mais agudo do que isso. Deus está dizendo: eu ouço a tua oração. Jesus, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Eu vejo muita gente aqui está chorando, porque a palavra está indo ao coração. Eu tenho 9 minutos. Permissão do pastor, eu queria que você ficasse de pé. A igreja. Eu acho que você vai entender o que eu vou falar. Eu tentei aqui narrar sobre a história de um leproso. O homem que estava com lepra e tinha as obrigações para cumprir. Ele apresentou o sacerdote pagou o sacrifício. Aconteceu que nada deu certo. Recebe um sino no pescoço, um sino de acusação, para que as pessoas identificassem que ele estava leproso. Ele teve que sair do seu convívio, no meio da família, da sociedade, sair tudo. Está num lugar isolado chamado quarentena, que era feito para as pessoas leprosas, porque é uma doença contagiosa. Mas em meio a esse momento, ele está ali, em um momento de desespero. Ele entendeu que a situação dele não poderia estar somente naquela situação. O que é que ele fez? Ele sai ali do convívio ao encontro de alguma coisa. E ele encontra pelo caminho quem? Jesus. Vindo de onde? Com a multidão de algum lugar. Ele fez o quê? Uma tentativa. O leproso, ele está feliz por estar ali? Não. O leproso está feliz porque deixou o convívio? Não. O leproso está feliz porque saiu da sociedade? Também não. O leproso está feliz porque ele foi notado e ia ser notado na Bíblia. Nunca ele ia pensar isso. Ninguém está feliz, ninguém pede para estar doente, ninguém pede para morrer, ninguém pede para ficar sozinho, isolado. Você pede o que, leproso? Socorro. Você veio para a igreja para quê? Para que Deus falasse com você, porque a sua alma está aflita, está doendo dentro do seu coração. Então, com autorização, se o pastor permitir ou não, eu quero saber aonde está você que está rejeitado, está sofrendo. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero convidá-lo, que eu quero orar pela sua vida. A você que precisa de um abraço, aonde está doendo. Eu não estou dizendo que você está com as chagas. Eu estou dizendo que a dor que causa dentro de você, do seu coração. Você está chorando aí. Você está pedindo socorro.
Você está pedindo um abraço. Aquele homem, quando ele veio, percebeu que era Jesus. Ele simplesmente grita: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Isso, irmã Raquel. Ou pelo contrário, se você não quer vir à frente, mas se alguém quer sair do seu lugar, dá um abraço em alguém, faça assim. Talvez esteja esperando esse abraço seu. É melhor até, que às vezes fica um pouco inconveniente, que as pessoas realmente não querem vir à frente, mas você pode abraçar alguém que está do seu lado. Profetize sobre a vida dele libertação. Porque tem uma coisa chamada dor e desprezo que tem machucado o coração de muitos aqui. Aí lá vem Jesus. Ele grita com a dor que ele estava sentindo, igual essa sua aí. Jesus, se tu quiseres, pode tornar limpo. Quem vinha com Jesus? Uma multidão. E a multidão entendeu que era um leproso porque o sino tocou. Dói, irmão, quando o sino toca, né? Dói mesmo. Machuca bastante. Machuca a alma. E Jesus, se tu quiseres, pode tornar limpo. A multidão escutou. E a multidão dá um passo para trás e diz assim: imundo! É um leproso. É a irmã fulana de tal do escandalizado. É aquele que dá trabalho. É aquele que não queria ir para a igreja, ou quando ia, não ia para orar. Todo mundo olha assim para você às vezes. Eu quero orar por você, pelo casal. Sim, vocês dois. Vem cá. Moço, Jesus tem um plano na sua vida muito grande. E Ele ama você muito. Quero orar por vocês. Quando ele diz: Jesus, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. A multidão dá um passo para trás, porque ouviu o sino tocar. Mas Jesus faz diferente. A Bíblia diz que Jesus se aproxima dele. Jesus toca nele. Jesus dá 2 passos para frente. É uma conotação. Toca-o e diz assim: eu quero. Eu quero. Jesus quer mudar tudo hoje. Tudo hoje. Tudo hoje. Essa história de sofrimento, essa história de reprovação, não é aceito no meio da sociedade, não é aceito no meio dos irmãos. É a família desprezada. É uma insanidade. Mas Ele quer mudar hoje. É hoje.